área aqui, desde aqui até ali na igreja do Santo Sepulcro, fora da cidade também naquela época, era uma área de crucificação e apedrejamento nessa área aqui, certo? E tem aquele formato daquela caveira ali na rocha que você vai ver numa foto que está lá pregada lá, que mostra como que era aquela área ali no passado, né? Para você ter uma pequena ideia, que essa área que vai aqui. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João que próximo da área de crucificação havia um jardim e um túmulo novo cavado na rocha. Quando você for lá na frente, você vai ver o formato dessa caveira aqui, ó, né, que parece na rocha. Hoje está um pouco meio destruído, por causa que a última vez que caiu neve aqui em Jerusalém, desabou essa área aqui, certo? Mas está lá a foto e você vê no folheto que eles entregaram também naquela área, que ajudava tanto na nossa explicação, que parecia o formato de um rosto de uma pessoa. Sim. Né? Depois você vem aqui para o centro do jardim, você vai encontrar uma grande cisterna ali que servia de irrigação nessa área aqui. Logo atrás dessa árvore, parecendo como uma cruz ali, tem esse lagar aqui, que foi feito na época dos romanos, que era o lugar de pisar a uva. Esse lagar já estava aqui na época de Jesus, porque tinha uma grande plantação de uva aqui, além de figueiras, oliveiras, amendoeiras e outras plantas. Porque quando a Bíblia se refere a jardim, nunca se refere a jardim de flores, mas um lugar agrícola, um horto, uma pequena chácara, um pomar. Então a palavra jardim na Bíblia, se referindo a flores, é errado, é um lugar agrícola. Você deve ter ido lá no Jardim das Oliveiras aqui embaixo, no Getsemane, e vão ver as oliveiras enormes, né? E a Bíblia chama Jardim das Oliveiras, porque a oliveira é uma coisa de comer, né? A azeitona, o fruto e tudo. Então mostra que havia nesse lugar aqui um lugar agrícola. E tem esse túmulo aqui embaixo que você vai ver que é exatamente como diz lá no livro de Mateus capítulo 27 e 28. Um túmulo grande, que é o lugar de colocar os corpos das pessoas do lado direito, né? Porque a Bíblia diz que depois da ressurreição, Maria fica chorando em frente ao túmulo, ela volta a entrar dentro do túmulo e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo na parte direita. E esse túmulo aqui, como eu disse, o lugar de colocar os corpos das pessoas é na parte direita. Quando os arqueologistas estão fazendo pesquisa que eles acham um túmulo como esse aqui e não tem outros túmulos ao redor, tudo indica que é de uma propriedade particular privada. Por isso que a Bíblia diz que José de Arimateia era governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio, seguidor de Jesus às escondidas, e ele empresta o seu túmulo novo de família, que não tinha sido usado para Jesus, e Jesus já devolveu no terceiro dia, porque ele ressuscitou. Então ele só usou o túmulo no final de semana também. É bom para isso. É só para temporada. Só para temporada, só por um período de tempo. Então, é só mesmo. E esse túmulo aqui é exatamente como a Bíblia diz, certo? Mas o importante é o que está escrito ali na porta. Ele ressuscitou. Estamos aqui no Monte Calvário agora e esse negócio aqui do meio caiu na última neve. Então, deixa eu filmar. Aquilo ali é pra ser aqui, ó, só que caiu por causa da neve. Então nós estamos no Monte Calvário e é aqui o Monte da Caveira, bem ali. Primeira vez que eu vejo assim.
Aqui do lado de fora tem essa... tipo uma vala assim, que é por onde corria a pedra que tampava a porta, né, a entrada. É muito alto, não parece no vídeo, mas é muito alto e é gelado também. É muito caçador de dark perdido. Não. Isso aqui é o quê? Aí é onde está a tumba de Jesus, né? Na tradição. E aquela ali é a fila. E entra de um em um, tá? E olha o tamanho da fila. Vocês conseguem ver essas pinturas? Vou filmar com a câmera. Escavação até aqui.
de pedra, coberto por vidro.